Noite a todos os irmãos que estão aqui conosco ao vivo pela plataforma Zoom. Agradeço aqui a presença de todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Também sejam todos muito bem-vindos aqueles que vão nos acompanhar aqui pela plataforma do YouTube, que vão assistir posteriormente. Que esta palavra venha encontrar o seu coração. Pois hoje é um dia, né, de nós celebrarmos. Eu peço que vocês celebrem através dessa palavra que vai ser ministrada hoje. Amém? Meu nome é Rony, para aqueles que ainda não me conhecem. Sou marido da pastora Fabiana e hoje eu vou contribuir, assim como os irmãos têm contribuído, cada um com a sua porção. Hoje chegou a minha vez. Vou compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem comunicado no meu coração e vamos juntos hoje celebrar, né, nos arrepender, mas vamos também celebrar, né, vamos ceiar com o Senhor, trazer à memória tudo aquilo que Ele fez. E vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero iniciar aqui com uma oração e quero orar também pelas ofertas e pelos dízimos. Mas aqui, quando eu falo em relação a nós orarmos pelas ofertas e os dízimos, quando eu falo isso, eu falo de um modo geral, porque eu sei que muitos têm ofertado o seu tempo, muitos têm ofertado a sua casa com os projetos Atos, muitos têm ofertado a sua vida ao Senhor, doando o seu tempo, tudo aquilo que tem em suas mãos. E eu quero orar, apresentar toda essa entrega de cada um que aqui está, entregar isso para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta reunião, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, cada dia que o Senhor tem nos despertado. Eu quero colocar diante do Senhor, entregar ao Senhor todas as ofertas que foram entregues ao Senhor através desse ministério ou através de outros ministérios, ou diretamente para o Senhor através, Pai, da vida de cada um com o seu tempo, com aquilo que tinha disponível na sua mão, Pai. Em nome de Jesus, eu apresento a oferta de cada um que aqui está. Os dízimos daqueles que têm devolvido, Pai, ao Senhor, que têm sido obedientes em relacionamento com o Senhor, Pai, nós apresentamos ao Senhor. Pai, nós sabemos que tudo que nós fazemos, o te servir, tudo, nós sabemos que é o mínimo que podemos fazer diante da grandiosidade que é de participar desse plano que o Senhor estabeleceu sobre as nossas vidas. Mas mesmo assim eu te peço, Pai, que o Senhor esteja atento para aqueles que estão mesmo assim fazendo o mínimo, que é entregar as suas vidas como um sacrifício vivo. Eu peço que os teus olhos estejam voltados para essas casas, que os teus olhos, Pai, estejam atentos para o que cada um está fazendo, para o coração doador, um coração grato de cada um, Pai, e que o Senhor receba esta oferta em nome do Senhor Jesus. Que o fruto que será gerado, Pai, que supere as expectativas de cada irmão, para a honra e glória do Senhor. Amém e glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje é dia de nós celebrarmos. Amém? Um dia muito especial, dia de ceia. Aqueles que acompanharam a ministração hoje foi muito engraçado, digamos assim, porque aqui em casa como é que funciona? A Fábio senta aqui no cantinho dela, até inclusive eu estou aqui no cantinho dela hoje, e ela pega o caderno dela, vai lendo e ela vai fazendo as ministrações dela, eu sento no meu canto e só que a gente não conversa, né? Às vezes ela me fala alguma coisa que o senhor tem comentado com ela, mas quando ela vai escrever as ministrações dela e quando eu vou escrever as minhas, a gente acaba não se falando, né? Eu espero para ouvir quando ela vai ministrar. E hoje, quando ela começou a ministrar hoje à tarde, achei engraçado porque eu vi que era uma direção do Senhor, porque nós não combinamos a palavra, mas muita coisa que ela foi trazendo hoje foi um assunto direcionado, digamos, na mesma direção. Então, a gente vê que o Senhor ele está apontando para um caminho, apontando para algo. E por isso que eu digo que é dia de nós celebrarmos. Por quê, irmãos? É, fomos resgatados pelo Senhor. Hoje nós vamos celebrar a ceia, trazer à memória tudo aquilo que o Senhor fez. E mais, nós observamos que nós estamos tendo a direção do nosso Senhor. O Senhor tem nos dado a direção. O Senhor tem falado conosco. Quem crê que o Senhor ainda fala nos dias de hoje? Eu creio. Glória a Deus. Então, hoje nós precisamos celebrar isso. Nós precisamos trazer à memória e glorificar o nome do Senhor.
E hoje também eu quero trazer aqui, irmãos, alguns argumentos aos irmãos do porquê que nós devemos celebrar nesse dia de ceia e também todos os outros, né? Sabemos que é bênção nós celebrarmos as coisas do Senhor, tanto as coisas pequenas quanto as grandes, que aos nossos olhos às vezes parece pequeno, mas são coisas grandes. Amém? Eu quero, antes de eu trazer esses argumentos, eu quero trazer aqui o significado de uma palavrinha que todos aqui conhecem, que é a palavra religião, né? Que a gente às vezes ouve bastante falar, né, sobre a religião, sobre religiosidade, enfim. Mas a palavra religião, ela é derivada do latim e ela no latim ela é escrita assim, ó, é religare. E esse religare, ela tem um sentido de você se religar com algo voltado ao espiritual. Ou seja, no nosso caso, nós vamos estar nos religando com quem? Com Deus. Mas há quem se religue, às vezes, com outros falsos deuses, né? Com outras culturas, né? Com o universo, com a natureza, enfim. Mas essa palavra tem esse significado de nós nos religarmos, né, com o Senhor. E aí, se nós observarmos essa palavra, nós temos que pensar o porquê que nós precisamos nos religar com o Senhor. Em que ponto da história que nós perdemos essa conexão, que caiu o nosso Wi-Fi com o nosso Altíssimo? E eu me lembro que, acredito que todos aqui, né, aqueles que acompanham aqui os estudos na segunda-feira, já viram a Suzana aqui ministrando, né, e a Fábio hoje também falou justamente isso, sobre a alma, o corpo e o espírito. E quando você observa isso, você vê que nós somos a nossa alma e nós temos dois corpos, um corpo espiritual e um corpo físico. Por quê? Esse corpo físico, nós vamos estar interagindo aqui na Terra, com o natural. E o nosso espiritual vai estar interagindo justamente com o mundo dos espíritos. Ou seja, no princípio, originalmente, conectado com o Senhor, com Deus. E quando nós vemos os textos lá no princípio, como quando era com Adão, você vai ver que Adão ele tinha essa ligação com o Senhor. Então, hoje, se você observar, quando que nós perdemos essa ligação? E eu quero abrir com vocês, eu estou com a Bíblia aqui, vamos abrir lá em Romanos 5,12. Vamos ver o que vai dizer lá em Romanos 5,12. Ele vai dizer assim: portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Amém? Então, o que acontece? Quando ele entrou o pecado, entrou também a morte. E o que é essa morte? A morte nada mais é do que um desligar. É o caminho inverso da religião, que é o que nós fazemos. Nós nos religamos com o Senhor. Mas a morte, ela faz justamente isso. Ela te desliga, ela te desconecta tanto do corpo natural quanto do corpo físico. Quando Adão pecou, o Senhor tinha avisado para ele: não coma, se você comer, certamente morrerá. E ele comeu e ele achou que não tinha morrido. Mas se você observar, você vai ver que o Senhor teve que ir atrás dele. Porque antes o Senhor vinha, o Senhor tinha conexão direta com ele, não precisava ficar procurando, porque ele tinha uma conexão no Espírito. Só que quando ele comeu, quando ele desobedeceu, o que foi desligado? O Espírito. O Espírito do homem se desliga com o Espírito de Deus. E posteriormente, ao seu tempo, o seu corpo também foi desligado com o contato aqui da Terra. Isso se chama morte. Então, hoje, quando uma pessoa morre, ela não vai ter mais esse contato aqui na Terra. Ela vai para o mundo dos espíritos, para o mundo espiritual, e ela vai ter essa conexão lá. Amém? Então, nesse ato de Adão, nós perdemos essa conexão com Deus. E hoje nós temos que fazer o quê? A religião, ou seja, o religare. Nós temos que fazer o caminho inverso.
temos que nos conectar novamente com o Senhor. Esse é o caminho inverso. E aí, quero te fazer uma pergunta. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença do relacionamento que Adão tinha com Deus e qual que é a diferença do relacionamento que nós temos com Deus hoje? Que foi adquirido através de Cristo Jesus. Que através de Cristo nós conseguimos fazer esse caminho de volta. Então, qual que é a diferença? Irmãos, Adão era perfeito. Qual é a opressão que Adão tinha? Nenhuma. Brincando aqui, né, com as mulheres, ele só teve opressão depois que foi tirada a costela. Brincadeira. Mas me diz, qual que era o tormento, a opressão, a perseguição que Adão tinha? Nenhum. Só que hoje, como que é o nosso relacionamento? Nós temos perseguição, temos algumas batalhas, temos opressão, temos um adversário, temos. Então, o nosso relacionamento com Deus é um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complicado, por conta das lutas, porque já está no mundo o pecado. Então, Adão não precisou sair do pecado, sair da sujeira, se livrar das velhas práticas. Ele já estava perfeito. Só que nós estamos passando por uma transição, é uma fase de libertação, porque nós estamos almejando a fazer o caminho de volta para o Senhor, para nós termos esse relacionamento com o nosso Deus. Então, irmão, sim, às vezes você vai observar, vai olhar sua vida assim, meu Deus, como está difícil. Sim, irmãos, é isso aí. Porque nós não nascemos perfeitos, assim como Adão. Ou seja, nós não nascemos em Cristo, Deus do nosso nascimento. Nós já nascemos no pecado, que herdamos lá de Adão. Já nascemos com algumas batalhas, com perseguições que talvez nem vieram da nossa parte, às vezes pelo ambiente onde nós estamos. Veja que Adão estava no jardim, nós estamos no mundo, na terra, onde está espinhos, abrolhos, onde há enfermidade. Então, sim, irmãos, a nossa luta vai ser um pouquinho maior. E isso é normal. E aí eu quero trazer um texto aqui para vocês, que hoje a Fábio também falou sobre o deserto. Eu quero trazer um texto aqui para nós lembrarmos, já que nós vamos estar falando sobre ceia, eu quero falar de um assunto parecido que leva, digamos, à mesma direção, que é a Páscoa, lá em Êxodo 20. Se você observar lá em Êxodo 20, que vai estar falando dessa Páscoa, e o que, que tem a ver a Páscoa com a ceia? Irmãos, o que, que era a Páscoa? Era a libertação do povo. Aí morreu um cordeiro. Cordeiro, a carne. O sangue passado nos umbrais da porta. O que nós temos aqui? O pão da ceia, que simboliza o corpo do cordeiro. O suco, puro suco da uva representa o sangue do cordeiro. Estão conseguindo fazer a mesma ligação? E aí hoje, quando a Fábio trouxe, eu disse, meu Deus, olha que glorioso o Senhor nos dando a mesma direção em relação ao deserto, porque, irmãos, observe que naquele momento o Senhor estava libertando o seu povo da escravidão. Mas olha que eles sendo libertos, o que, que vinha depois da liberdade? Deserto. Deserto. Que foi o que a Fábio trouxe hoje. Então, depois da liberdade veio o deserto. Só que antes do deserto, o que, que ainda veio? Que tem mais um ponto antes de você chegar no deserto. Quando você lê as escrituras, você vai ver que, na verdade, não foi da vontade do faraó libertar o povo. E quando o povo saiu, o que, que ele fez? Foi atrás. Então o povo saiu para o deserto e ele foi ali, ó, no pescoço, baforando o pescoço do povo. Mas o Senhor foi fazendo o quê? Dando livramento, com estratégia, o Senhor foi livrando, foi protegendo o seu povo, até conduzir ele para o deserto. E aí o que, que nós pegamos nos símbolos ali em relação ao cordeiro? Se você observar, no texto ele vai dizer que o Senhor pediu para que cada homem, cada líder da sua casa, que providenciasse um cordeiro e que eles matassem, comessem aquele cordeiro e passassem o sangue, então, nos umbrais da porta.
E aí agora você observa que aqui foi o Senhor que pediu esse cordeiro. Custou algo para eles serem libertos. Só que daí o que acontece? Quando o Senhor leva eles para o deserto, que você vai ter que passar por esse deserto, porque o Senhor tinha prometido uma terra para eles, o que que acontece? Eles não conseguem entrar. Eles não conseguem permanecer no processo do Senhor. Por causa do quê? Da murmuração. E por conta da murmuração, eles não conseguiram entrar na terra prometida. Não conseguiram avançar. Só que aí, o Senhor observando isso, o Senhor pensou, bom, lá no Antigo Testamento, aí eu pedi para que eles providenciassem um cordeiro para a liberdade deles, porque eu tenho uma terra prometida. Não deu certo. O povo sacrificou o cordeiro, saiu, mas murmurou. Então vou ter que mudar a estratégia. Eu vou continuar providenciando agora um cordeiro. Eu vou providenciar da minha parte um cordeiro. Só que esse cordeiro, ele vai ser um exemplo de vida. Ele vai passar todas as coisas para deixar de exemplo como eles devem atravessar o deserto, para que a terra que eu tenho prometido a eles, que agora dessa vez eles consigam adentrar. Então o Senhor só mudou. No Antigo Testamento ele pediu, olha, matem um cordeiro. Agora ele disse assim, não, deixa que eu vou providenciar um, porque aquele cordeiro ia ser morto e só ia libertar vocês. Esse aqui ele vai ser morto, mas antes ele vai dar testemunho de vida. Ele vai dar experiências de vida para vocês entenderem como que tem que ser o caminhar, como que é o processo, como resistir no deserto, como resistir às tentações. Olha o plano de Deus. E aí, irmãos, claro que nós já ministramos várias vezes aqui sobre todo o sofrimento de Jesus. Nós sabemos, e irmãos, não foi fácil para ele também. Assim como não é fácil, às vezes, para nós, ter esse relacionamento com o Senhor por causa da opressão, imagina para Cristo, que estava fazendo isso por uma humanidade inteira. Então não foi fácil para ele também. Só que quando nós observamos o que o Senhor passou como luta, nós observamos só nessa parte física, só o sofrimento que já foi muito em ele ter sido cuspido, humilhado, em ele ter sido chicoteado, em ele ter usado uma coroa de espinho que era para nós. A gente observa mais isso, ser pregado numa cruz. E a palavra correta não é que Jesus morreu por nós, Jesus foi assassinado. Essa é a palavra. Ele foi assassinado para nos resgatar. Quando a gente fala assim, ah, Jesus se entregou à morte e tal, a gente quer dar uma amenizada, mas não, aquilo foi assassinato. Então, olha o que ele sofreu. Só que, claro, a gente tem essa visão nas questões naturais. Amém? Mas nós temos que observar algo também no espiritual, porque o sofrimento dele, as tensões, não se deram somente aqui nesse mundo natural. Eu quero fazer uma observação, só abrir um parênteses aqui. O apóstolo Paulo, ele fala, se não me engano, acho que é na segunda carta aos Coríntios, sobre o um terceiro céu. Então, eu quero que você pense comigo. Se o Senhor, como diz em João, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nós sabemos que Deus ele habita nos mais altos dos céus, no lado norte do céu. Se Cristo estava com ele, você já parou para pensar o quanto o Senhor teve que descer para cumprir esse propósito? Do terceiro céu, segundo céu, primeiro céu, descer na terra. E ele foi além, ele foi nas regiões mais baixas da terra. Às vezes, irmãos, nós somos humilhados aqui na terra, humilhado por, né? E a gente já se acha no direito de querer contestar ou de buscar os nossos direitos. A humilhação foi o que Cristo passou. Ter que abrir mão da sua glória, se dispor da sua glória, para vir dar exemplo. Ó, eu vou descer aí para dar exemplo para vocês, como é que vocês têm que fazer. E mais, ainda vou ser levado às regiões mais baixas da terra. Então, irmãos, quando nós atravessamos agora essa fase dele crucificado, nós temos que entender uma coisa. Nós já estávamos mortos, desligados do Senhor. E você sabe o que é isso?
estar desligado do Senhor? É trevas, você não tem entendimento de nada, você não vê nada, você não ouve nada da parte espiritual, você não tem conexão com a parte da luz no espiritual. Você só tem conexão com as trevas. É muito diferente quando você recebe o amor, a luz do Senhor, quando você se religa com Deus. Agora você imagina, Jesus nunca tinha se desligado do Pai. E quando ele consumou todas as coisas na cruz, foi o que aconteceu. Por isso que ele diz lá: Deus meu, por que me abandonaste? Por quê? Porque lá ele levou sobre ele todos os pecados. E não é todos os pecados da época, é todos os pecados dos que já haviam cometido no passado, daquela época, e todos os pecados que ainda o pessoal está cometendo. Tudo, todo o pecado, ele levou sobre ele. E por conta disso, houve o quê? A morte, a desligação no espírito. Ele se desligou do espírito dele com o espírito do Pai. Isso para ele foi terrível ao ponto de dizer isso: Deus meu, por que me abandonaste? Ele teve esse desligamento no espírito. E logo em seguida ele entregou então o espírito dele e também o seu corpo. Foi desligado desse mundo. E agora me diga, irmãos, aquele que está em pecado, quando morre, quando é desligado desse tempo, vai para onde? Vamos lá para Efésios, vamos ver lá isso. Efésios 4, versículo 9. Versículo 9 e 10. Ele vai dizer assim, versículo 9. Agora, aquele que ascendeu, ou que subiu, né, ao Pai, que é senão o que também desceu primeiro às partes inferiores da terra. Alguns vai dizer assim, Hades, ou as partes mais baixas da terra, ao inferno, algumas versões vão dizer. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ou seja, então ele desceu ao inferno. Claro que tem algumas, né, algumas linhas de pensamento, de ministrações que falam que o Senhor desceu, né, para pregar ali, mas a Bíblia não deixa bem claro. Tem um texto em 1 Pedro 3 que fala que ele pregou aos espíritos lá no tempo de Noé, tá? Mas isso é um outro assunto. Mas o que eu quero enfatizar aqui, que o Senhor desceu nessas áreas baixas da terra. E aí eu estava lendo aqui, o Senhor me trouxe um texto para compreender um pouco sobre o que acontece nessas regiões baixas da terra. E eu quero compartilhar aqui com uns irmãos que está lá em Jonas. Porque Jonas, irmãos, quando ele teve, né, no interior desse dito peixe, que teve uma outra versão, outra Bíblia que eu tenho aqui que fala sobre um monstro, não fala sobre um peixe, mas sim sobre um monstro marinho. A gente sabe que ele estando esses dias, ele aponta, é como se fosse é algo profético que aponta para o nosso Senhor Jesus. E aí, aqui, se você observar, tem algumas características nesse texto que ele vai estar falando, que é quase como se fosse uma projeção profética, é o que aponta para o Senhor. Porque, ora, ele vai estar falando de algo natural, daqui a um pouco parece que ele já mudou o texto, parece que ele está falando algo espiritual. Então, esse texto aqui, ele vai trazer uma base, um pouquinho do que o Senhor, além do que ele passou na terra, ele pode ter passado também nas regiões inferiores da terra. Jonas 2, versículo 1, ele vai dizer assim: Então Jonas orou ao Senhor, seu Deus, do ventre do peixe, e disse: Clamei ao Senhor da minha aflição, na minha aflição, e ele me ouviu. Do ventre do inferno clamei. Olha só, ele estava no ventre do peixe, mas aqui ele se refere ao ventre do inferno. Clamei, e tu ouviste a minha voz, pois tu me lançastes no profundo, no meio dos mares. As correntes das águas me cercaram, todas as tuas vagas e tuas ondas passaram sobre mim. E eu disse: Estou lançado de diante dos teus olhos. Todavia tornei a ver o teu santo templo. Aqui alguns tradutores de Bíblia, esse texto aqui no meu está com um ponto,
Tá? Tem alguns tradutores que fizeram isso aqui como se fosse um ponto de exclamação, uma pergunta. Então, aqui é como se ele fizesse uma pergunta. Todavia, tornarei a ver o teu santo templo? Ele vai dizer no versículo 5: as águas me cercaram até a alma. Olha só, o abismo me rodeou e as ervas daninhas estavam enroladas na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. A terra com os seus ferrolhos estava sobre mim para sempre. Mas tu fizeste subir a minha vida da decomposição, ó Senhor meu Deus. Quando a minha alma desfalecia em mim, lembrei-me do Senhor. A minha oração entrou a ti no teu santo templo, no teu santo templo. Então, irmãos, isso aqui, como ele aponta também para o Senhor, eu fico imaginando a aflição do Senhor em ter ido a essas regiões baixas da terra. Porque a gente acha o Senhor, agora ele foi lá, depois que ele morreu, ele já estava glorificado, não, irmãos? Ele foi glorificado depois que ele ressuscitou. Quando ele desceu, ele estava como um condenado qualquer, passando os tormentos, as aflições de estar separado do Pai. Então nós olhamos só para o corpo, pelas feridas do corpo, mas esquecemos de olhar o que ele passou depois nas profundezas do abismo, sem saber se o Pai ia o trazer de volta, mas ele confiando no Pai, o Pai o trouxe de volta. Então, irmãos, pensa se coloque no lugar do Senhor. Tudo que ele passou para que você seja livre desse abismo, que você seja livre dessa região de tormento, dessa região de escuridão, de trevas. O Senhor te livrou disso e te livrou de tantas outras coisas, irmãos. Tantas outras coisas. Por isso que eu digo que hoje é um dia de nós celebrarmos. Hoje é um dia de nós celebrarmos. E você quer um argumento melhor do que esse, maior do que esse, do que o Senhor passou, de todo o exemplo de vida, ele teve que abrir mão da sua vida para nos deixar como exemplo. Porque o Cordeiro lá do Antigo Testamento não foi o suficiente. O povo só foi liberto, mas não foi transformado. Então, irmãos, o sacrifício, ele vai te dar a libertação, ele vai te dar a salvação. Agora, a transformação da mente, a renovação da sua mente, vai te dar acesso a uma terra, um lugar preparado pelo nosso Deus, que ele já nos prometeu. E aí eu te pergunto, você quer ficar novamente assim como aquele povo ficou? Porque, irmãos, aquele povo você ainda pode dar um desconto. Qual era a Bíblia que eles tinham? Qual era relatos de povos que eles tinham que saiu do Egito e foi para uma terra e que ia dar certo? Irmãos, aquele povo saiu da terra do Egito, só tinha que confiar num homem lá falando que o Senhor estava falando com ele. Mas hoje, o que que você tem? Você tem uma Bíblia, você tem a Cristo, você tem o Espírito Santo, você tem um mundo inteiro, no mundo inteiro, irmãos, falando da vinda do Senhor, do novos céus, nova terra que o Senhor tem preparado. O que que precisa mais para nós? Nós precisamos nos alegrar. Nós precisamos reconhecer o que o Senhor tem feito. Isso é grandioso. Quero ler um outro texto com vocês, já estou quase encerrando. Está lá em Atos, capítulo 2, versículo 23 e 24. Vai dizer assim: e este, entregado pelo determinado conselho e paciência de Deus, tomando vós pelas mãos perversas, o crucificastes e o matastes. Olha só, o matastes, ao qual Deus ressuscitou, repondo olha só, o que ele diz aqui? Repondo as dores da morte, porque não era possível que ele fosse retido por ela. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, o porquê que nós, estando em Cristo, nós somos mais que vencedores? O porquê que, mesmo o Senhor levando sobre ele todos os pecados, a morte e o inferno não puderam reter ele lá, não puderam segurar ele, porque era o salário. O salário do pecado é a morte. Então a morte e o inferno estavam dizendo assim: ó, pode me dar o corpo para cá. Só que o Senhor chegou e falou para a morte e o
E o inferno? O Senhor diz assim, sim, ele morreu, só que ele morreu como oferta. E o que é ofertado a mim, eu recebo. Quando nós pecamos, quem era o ofendido? Era Deus. Deus era o ofendido. Agora, se eu que o ofendi faço um acordo com aquele que foi ofendido, e aquele que foi ofendido aceita o acordo, ninguém tem mais o que reclamar. E o Senhor fez um acordo com nós. Ele disse assim: eu vou te entregar meu filho, você só reconhece ele como Senhor e Salvador. E a nossa dívida está quites. Por isso que a morte e o inferno não pôde reter o Senhor, porque ele morreu com pecado, com os nossos sim, mas ele morreu como oferta. Morreu como oferta por mim e por você. Romanos 8, para nós encerrarmos, do 16 ao 19. Ele diz assim: o mesmo Espírito dá testemunho com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. E por que que agora esse Espírito dá testemunho? Porque nós nos religamos. Um espírito que não está reconectado, religado com o Senhor, não tem como receber esse testemunho. É esse Espírito que nos dá o testemunho do Senhor. Versículo 17. E se filhos, então herdeiros, e herdeiros com Deus e co-herdeiros com Cristo. Se sofremos juntos, também seremos glorificados juntos. E nós não queremos sofrer, olha só. Porque eu considero que os sofrimentos desse tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Então, irmãos, essa breve, momentânea tribulação não é nada comparado com aquilo que se há de revelar, com aquilo que há de nós receber da parte de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E hoje, enquanto nós estávamos na ministração hoje à tarde, e a Fábio foi falando e o Senhor foi me dando, além dos textos dela, o Senhor foi me dando algumas palavras aqui, até em relação àquilo que eu ia trazer, sobre o texto que eu ia trazer. E tem relação com tudo que nós fomos, tudo que foi ministrado aqui. Quero ler e compartilhar aqui com vocês, e depois nós vamos fazer, então, celebrar a nossa ceia. E diz assim, aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração. No Antigo Testamento, te pedi um cordeiro para a sua libertação. Prometi uma terra que não puderam entrar por causa da murmuração. Então fiz uma nova aliança que te levará à perfeição, pois esse cordeiro foi exemplo de vida, e depois da sua subida te deixou uma consolação. O Espírito da verdade que te dá a certeza, então, que uma nova terra está preparada para a sua habitação. Seja forte e corajoso e persevere até o fim, pois o galardão está preparado para aqueles que permanecerem em mim. Glória a Deus. Então, irmãos, vai ter batalha? Sim, vai ter batalha, vai ter lutas, porque nós estamos saindo das trevas, estamos nos desligando de tantas alianças que fizemos com as trevas para nos reconectar com o Pai, com o Criador. Nós estamos limpando, é um processo de limpeza. Tu acha que Faraó, tu acha que Satanás não está aqui na nossa orelha, com um bafo aqui na nossa orelha, querendo nos desviar, fazendo a gente querer as coisas passadas, fazer com que a gente murmure das coisas que Deus tem providenciado, mesmo no deserto? Sim, irmãos, nós éramos escravos do pecado, escravos das trevas. Nós somos libertos e fomos libertos não porque Satanás disse assim, não, Senhor, pode pegar isso aqui para o Senhor que eu não quero. Não, o Senhor tomou a força. Então tu acha que ele vai deixar a gente sair das trevas assim, do nada, a custo de nada? Não. Ele vai fazer o máximo para tentar nos derrubar, para fazer a gente ficar dando voltas e voltas e voltas no deserto sem chegar na terra prometida. Mas dessa vez ele não vai conseguir, porque o cordeiro que foi providenciado para nós nos deu exemplo.
E hoje nós vamos celebrar isso, porque nós temos o exemplo de Cristo. Nós temos a consolação do Espírito que nos convence do pecado, que nos convence que nós temos que nos arrepender, que nos convence que nós precisamos do corpo de Cristo, do sangue, que nos convence que vale a pena perseverar, porque lá no final nós vamos conseguir adentrar a terra prometida. Irmãos, o Senhor ele tem uma nova terra preparada. E a Bíblia diz que o próprio Deus vai tabernacular, se não me engano é a palavra, ou vai vir com um tabernáculo, que é o corpo de Cristo, vai habitar com os homens na terra. Eu sei que talvez você está pensando em querer morar no céu, irmãos, mas desculpa, acho que não vai dar certo essa sua ideia. Você pode ir ao céu e encontrar o Senhor, mas a nossa habitação se dará na nova terra, e o Senhor habitará conosco. E é nessa nova terra que eu quero que todos nós estejamos juntos lá com o Senhor. Então vamos perseverar, porque o Senhor em todo o tempo, Ele vai nos dar estratégia para nos livrar das armadilhas. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Vamos celebrar? Pegue o seu pão. Vamos agradecer o Senhor. Vamos glorificar o nome dEle por tudo aquilo que Ele tem feito, pelas trevas que Ele teve que enfrentar nas regiões mais baixas da terra para nos livrar disso, para que a gente não passe a eternidade lá. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós queremos apresentar e consagrar o pão, que representa aqui o corpo de Cristo, do Cordeiro que foi entregue por nós. Nós queremos te agradecer, Pai, e reconhecer que se não fosse pelo Senhor, nós estaríamos em trevas, nós estaríamos nessas regiões mais baixas da terra. Nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua infinita bondade, pelo teu amor que se manifestou aos filhos da desobediência, mas que converteu o coração de cada um à obediência. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, consagramos esse pão e declaramos que nós nos responsabilizamos por essa parte do corpo. Em nome do Senhor Jesus. Podemos todos os irmãos participar. Glória a Deus. Irmãos, da mesma maneira que nós participamos do corpo, da mesma forma vamos celebrar também com o puro suco da uva, que representa o sangue de Jesus, o sangue de Cristo. Aquele sangue que no Antigo Testamento foi passado nos umbrais da porta das casas. E veja que no Antigo Testamento você fazia isso numa casa e aqueles que estivessem dentro eram salvos. Na nova aliança isso foi feito de forma íntima. Agora a salvação é individual. A aliança é individual. E louvado seja o nosso Senhor por esse contato direto com Ele. Pai, nós apresentamos o suco da videira. Nós consagramos esse suco. Que Ele venha renovar em nós essa aliança. Trazemos à memória tudo que Cristo fez por nós e reconhecemos isso. E te agradecemos e glorificamos o nome dele por isso, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pela tua bondade, Pai. Que esse suco a cada dia venha nos transformar, venha nos limpar e nos purificar, e que a nossa mente seja renovada e transformada para uma mente de Cristo, para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos todos nós participarmos também do suco. Glória a Deus. Glória a Deus.